aí, você já parou para pensar de onde que vieram os modelos, teorias a respeito da origem da vida? Será que as pessoas sempre acharam que a vida teve que surgir em algum momento na história do nosso planeta de forma espontânea, apenas por interação entre as moléculas e os átomos? Ou será que houveram cientistas que consideraram uma hipótese alternativa? Quais foram essas teorias, esses experimentos para tentar demonstrar como a vida surgiu? Não perca, porque esse vai ser o assunto desse vídeo. Olá, bem-vindo ao canal Biologia da Hora, nesse nosso vídeo sobre origem da vida. E é muito legal ver vocês aqui assistindo os vídeos. Não se esqueça de sempre assinar o canal, claro, se você não é inscrito ainda. E também de colocar o sininho para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos, ok? Esse vídeo faz parte da série Enem, em que a gente discute os assuntos relacionados à disciplina de Biologia do ensino médio. Se você também quiser me acompanhar no Instagram para saber como que é a minha vida aqui em Galápagos, algumas curiosidades sobre biologia também e outras coisas mais, você pode me seguir ali no Maura A. Eduarda, e aí a gente pode interagir por lá também. Não esquece de deixar o seu comentário se você tem alguma sugestão, se tem alguma crítica, se tem alguma coisa que eu falei de alguma forma equivocada, porque isso pode acontecer, como já aconteceu outras vezes, mas pode deixar ali nos comentários, porque se for necessário, aí eu faço algum tipo de edição no vídeo ou gravo outro vídeo corrigindo o que foi feito, ok? Origem da vida. Bom, esse assunto, ele não é fácil como parece. Na verdade, eu gostaria de começar o vídeo falando um pouco de história, mas bem rapidamente mesmo, porque as concepções a respeito da origem da vida, assim como afirma hoje a teoria da evolução e o modelo evolucionista, não foi algo que surgiu com Charles Darwin, né? Tem muita gente que tem aí uma lenda, talvez até uma coisa romântica, que Darwin, ele foi o cara, o herói do século XIX, porque foi ele que elevou a evolução ao estágio de teoria, aquela coisa toda, e que ele foi super inovador, que a ideia veio da cabeça dele. Bom, gente, desculpa, mas não foi sempre assim. Esse barulho aqui. Na verdade, não foi assim. A ideia de que a vida, os seres vivos passam por transformações e que isso pode ter acontecido de alguma forma espontânea há muito tempo atrás, é uma ideia que vem desde os filósofos gregos, né? E isso foi aos poucos se desenvolvendo, mas de uma forma mais filosófica e não com testes de forma empírica ou em forma de teoria científica. Isso aconteceu realmente só quando Darwin publica o seu livro A Origem das Espécies. Então, o que o Darwin fez? Ele foi o primeiro naturalista a falar de evolução e propor uma forma para explicar como ela acontece. Porque as pessoas falavam que isso acontecia, mas não explicavam como. Então o Darwin, ele foi inovador nesse aspecto, ele passou muito tempo estudando, fez trabalhos com seleção artificial com pombos na casa dele, enfim. Então ele foi inovador sim e ele deu contribuições muito importantes. Mas ao mesmo tempo a gente não pode negar que por muito tempo houve também o paradigma, na verdade, se a gente pode usar essa palavra, predominante, era de que a vida, ela teria sido, na verdade, criada por Deus. No início, é claro, havia essa concepção de que as espécies eram fixas, né? O que a gente costuma chamar
como fixismo. Então, acreditava-se que Deus havia criado os seres vivos e que eles não passaram por nenhum tipo de modificação e eles são da mesma forma desde a criação até hoje. E realmente essa foi uma ideia que predominou e muitas pessoas acreditavam nisso ali até o século XIX. E tem gente que acredita até nisso hoje, né? Eu tava contando algumas coisas para minha avó e quando eu falei dessa questão de que as espécies podem mudar, que a vida ela não foi criada exatamente da forma como Deus criou lá no início, minha avó quase me bateu. Então, realmente, tem algumas pessoas que têm uma resistência em relação a esse tema. Mas é importante também dizer, e aqui eu quero aproveitar para esclarecer, porque eu sei que tem pessoas que vão assistir esse vídeo que são pessoas que aceitam a evolução e tem pessoas que aceitam a criação. Então, quando a gente fala de criacionismo, infelizmente ele tem um estereótipo muito ruim. Porque ele teve muito ligado, ele está muito ligado, principalmente no contexto norte-americano, com batalhas judiciais, de gente tentando obrigar o ensino de criacionismo nas escolas e aquela coisa toda. Mas, na verdade, o modelo criacionista, ele afirma, sim, que a vida foi criada por Deus, mas não que ela é imutável. Ou seja, o modelo criacionista afirma que a vida foi criada em algum momento, aí você tem vários tipos de criacionismos, mas eu não vou entrar nesse aspecto nesse vídeo, mas que a vida foi criada por Deus e que, atualmente, diante da evidência científica, aceita-se que os tipos, né, as espécies podem mudar, podem passar por variações, podem se adaptar ao meio ambiente e, durante essa adaptação, acontecerem algumas mudanças e, com o tempo, podem surgir novas espécies. Ponto. Não tem esse estereótipo de que criacionismo é fixista, de que criacionista nega a ciência, porque não tem como uma pessoa que é da biologia, por exemplo, como eu, olhar as evidências científicas de genética, epigenética e outras áreas da biologia e você dizer que as espécies elas permanecem imutáveis. Você tem um exemplo aí na nossa casa, se você tem um cachorrinho e a gente sabe que os cachorros, todos eles são de uma espécie, né? Na verdade, subespécie Canis lupus familiares. Só que você tem muitas variedades que a gente chama de raças de cachorro. Só isso já é um exemplo de como, no caso, a seleção artificial pode criar esses diferentes tipos, né? O que acontece é que, com o tempo, essas diferenças podem ficar tão grandes que pode existir uma barreira reprodutiva entre esses tipos, entre essas variedades. E aí, com o tempo, essas variedades elas podem se separar e formar novas espécies. Isso eu estou dizendo em relação ao conceito biológico de espécie que existe hoje. Na biologia, quando você diz que organismos são de espécies diferentes ou que organismos são da mesma espécie, você quer dizer que são indivíduos que conseguem se cruzar, se reproduzir e gerar descendentes férteis. Se esses indivíduos não conseguem se cruzar, ou se eles ainda conseguem se cruzar, mas não gerar descendentes férteis, pela definição de espécie biológica, eles são considerados de espécies diferentes, ok? É importante dizer também que existem muitas definições de espécie e não tem como falar sobre isso aqui agora também, porque senão vai ficar gigante esse vídeo. Então, eu vou me delimitar a isso. Então, resumindo essa parte dos modelos a respeito das origens, você tem de um lado o modelo evolucionista, que não é novo, do século XIX, é um modelo que já vem há, assim, se eu poderia dizer, milênios, lá desde da Grécia, dos filósofos gregos, né? E foi uma ideia que, com o Renascimento e com o desenvolvimento do método científico, com o empirismo, as pessoas foram vendo que era possível a gente entender os fenômenos naturais apenas como sendo fenômenos naturais, e as pessoas, os cientistas, no caso, usavam o método científico para definir isso. Então, com o tempo, eles foram separando dessa concepção de que poderia ter alguma influência sobrenatural
né? Porque eu consigo usar o método científico para entender o que está acontecendo e começa a aceitar a ideia de que a possibilidade de ter a influência de um ser sobrenatural agindo não faz parte do que a gente entende no mundo hoje ou da ciência, tá bom? Então, com o tempo foi acontecendo essa separação, uma separação que basicamente se intensificou no século XIX, mas a gente pode citar vários cientistas importantíssimos que fizeram contribuições incríveis para a ciência e que aceitavam a ideia de um Deus criador, como Galileu Galilei, Johannes Kepler, como Louis Pasteur, que a gente vai comentar a respeito dos experimentos sobre a origem da vida. Enfim, tem vários outros enfim, para eles isso era possível, só que decidiram que não se pode mais admitir essa possibilidade. Eu não vou dizer para você qual que é o correto. Eu sei para mim, eu aceito para mim o meu modelo que é o correto, mas é bom a gente estabelecer essas diferenças de uma forma correta para que você possa fazer a sua escolha. Esclarecendo esses pontos, a gente pode começar a falar então da origem da vida, porque existiu sempre, de alguma forma, as ideias ou uma certa contraposição, por exemplo, da abiogênese, que é aquela ideia de que a vida pode surgir espontaneamente a partir de algo imaterial, e da biogênese, ou seja, a vida só pode vir de outra vida. A vida só pode vir de outro ser vivo, ou seja, uma célula não surge do nada, ela só vem de outra célula, tá bom? Essa é biogênese, que até tem um status de lei, tá bom? Porque realmente é um fenômeno que é um fato, tá bom? Não foi observado a vida surgindo do nada até hoje, tá bom? Então, sempre houve essa contraposição. Tem até umas histórias legais que no passado, por exemplo, as pessoas tinham umas receitas para criar ratos, né? Então, se eu deixar um pouquinho de roupa suja ali no cantinho do quarto, então, com o tempo, com a umidade, se você deixar ali escuro, vão brotar ratos dessas roupas sujas e aí você tem uma receita para fazer ratos. Ou, se você deixar ali um pedaço de carne e depois de uns dias vão aparecer um monte de larva, então essas larvas vieram do acaso também. Então, as pessoas tinham essas concepções, eu acho que não cabe a gente julgar aqui, porque o conhecimento que a gente tem hoje assim, é gigantesco em relação ao que as pessoas tinham há, sei lá, 300, 400, 500, muitos anos atrás. Então, as pessoas tinham essa concepção porque era o que elas observavam, né? Elas observavam esses animais aparecendo do nada, na sujeira e em outras situações. Então, com o desenvolvimento da ciência, especialmente a partir do século XVII, ali, XVI, no Renascimento, né, alguns naturalistas que ficaram incomodados com esse assunto, lembra que no vídeo de método científico, eu expliquei para vocês como a ciência funciona e que um cientista tem que ser observador, ele começa a se fazer perguntas para tentar entender o mundo ao redor, né? Então, eles começavam a pensar, poxa, mas será mesmo? Será que a vida surge do nada? Então, eles pensaram, beleza, vamos testar e vamos criar uns experimentos para tentar mostrar isso, né? Então, o primeiro que eu quero citar aqui é o Francesco Redi. É um italiano, você percebeu o R, né? O italiano, que fez um experimento clássico e muito legal e simples, na verdade, para demonstrar, veja que eu não estou falando provar, para demonstrar que a biogênese realmente acontece e não a abiogênese. Ele desenhou um experimento com frascos e um pedaço de carne. Mas antes de eu falar do experimento, tem um detalhe importante. As pessoas achavam que antigamente que no ar existia um princípio vital, uma força vital. E isso estava ligado com o fato, como eu citei agorinha há pouco, dos ratos aparecerem do nada num monte de lixo,
ou num monte de roupa ali num quarto, num canto. Então, o Red, ele, consciente de que existia essa crença, ele desenhou um experimento em que ele colocou um pedaço de carne num frasco aberto, né? Ou seja, era uma situação que todo mundo via, a carne ali aberta no meio, e colocou num outro frasco um pedaço de carne, mas tampado com uma telinha. E aí, o que ele fez? Eu vou deixar esses frascos aqui durante um tempo e eu vou ver o que vai acontecer. O que ele percebeu? Ele percebeu que no frasco que estava aberto, as moscas pulavam, né? Ou, enfim, voavam ali em cima da carne e depois de uns dias apareciam os verminhos. Mas no frasco que estava tampado, por mais que você tivesse circulação de ar, as moscas que eram atraídas pelo cheiro da carne em decomposição, elas não conseguiam ter acesso à carne. Então, os vermes, eles não apareceram no frasco fechado. Eles apareceram no aberto. Então, o que ele falou? Essas larvinhas que aparecem na carne quando está em decomposição, elas vêm por causa das moscas. Porque no frasco fechado não apareceu nada. Então, o que ele fez? Está provado que a biogênese é o correto. Provado não. Vamos substituir essa palavra provado por demonstrado. Acho que, num contexto científico, isso fica melhor para a gente se manter a realidade dos fatos. Depois de um tempinho, veio se eu não me engano, holandês. Tem um nome aí meio impronunciável. Eu vou escrever o nome dele aqui, porque eu não sei como que fala isso. Mas o que ele fez? Ele construiu um microscópio bem rudimentar. E aí ele conseguiu observar pela primeira vez alguns micro-organismos. Olha só que legal. E aí ele observou várias amostras e ele viu que esses organismos estavam presentes. E aí ele também relacionou a essa ideia de que eles surgiam do nada, né? Com isso em mente também, veio um outro cara, o John Needham, um sacerdote ali, ainda no século XVII, no século XVIII, em 1745, e ele desenhou um experimento interessante também. O que ele fez? Ele pegou um frasco, colocou um caldo nutritivo, pegou um feno, misturou, ferveu e aí depois tampou. E aí ele esperou um tempinho. Ele viu que a cor do caldo mudou. E aí, depois ele observou que nesse caldo tinham micro-organismos. Aí, o que ele falou? Tá vendo? Biogênese não. Aqui o negócio é a abiogênese, porque esses micro-organismos surgiram do nada. Mas o que ele não sabia é que haviam esporos de fungos no feno. E esses esporos, a gente precisa lembrar que os esporos de fungos, eles têm uma parede muito resistente e eles podem resistir até mesmo a altas temperaturas, né? E ele não sabia disso, mas ele afirmou, então, que a abiogênese sim era possível. Mas aí veio depois um cara chamado Lazzaro Spallanzani, um italiano, que inclusive ele é muito interessante, ele tem uns experimentos ligados com a ecolocalização dos morcegos. Isso é um assunto para um outro vídeo, mas é muito interessante porque ele fazia coisas em outras áreas também. Mas voltando aqui, ele pegou o experimento do Needham e falou assim, cara, vem aqui, eu vou fazer esse experimento de verdade da forma correta, beleza? Então, o que ele fez? Ele repetiu o experimento do Needham, só que ele deixou o frasco tampado e ele ferveu por muito mais tempo, né, do que o Needham fez. E aí, o que aconteceu? Ele foi ver depois, cadê os micróbios? Cadê os micro-organismos? Não estavam lá. Então, ele falou, cara, não tem nada a ver esse negócio de abiogênese, tá bom? Agora o esquema é biogênese. Inclusive, tem até uma história de que o Needham ficou meio pistola com o Spallanzani, sabe? Dizendo que o Spallanzani tinha matado a força vital do ar. Você imagina que superpoder, né? Mas não,
Ele fez o experimento da forma correta, é só isso. Vamos passar então pro próximo experimento super clássico, que é o experimento do nosso querido Louis Pasteur. O Louis Pasteur ele é muito famoso por causa dos processos de pasteurização. Os processos de pasteurização são muito importantes porque eles matam micro-organismos que estão no leite. E eu vou falar aqui rapidamente, porque eu acho que vale a pena. Ele consiste, na verdade, de um processo muito simples. Eles fervem o leite por um determinado tempo e depois esfriam rapidamente. Então eles dão aquele choque térmico e aí os micro-organismos acabam morrendo. E isso é uma coisa essencial, gente, para qualquer tipo de produto lácteo, qualquer laticínio. E isso também é feito com outros objetos e outras substâncias também, tá bom? Então, o Pasteur foi incrível nesse processo, super pioneiro e que hoje é padrão na indústria alimentícia. Bom, Louis Pasteur era do século XIX, o livro do Darwin estava aí, dizendo que a vida tinha surgido há muito tempo atrás de forma espontânea. Tinham livros sendo publicados defendendo a origem espontânea da vida, só que a Sociedade de Ciência da França estava promovendo um concurso para que os cientistas pudessem desenvolver um experimento, ou seja, apresentar evidências conclusivas sobre esse assunto. Tipo assim, vamos definir qual que é o certo? É a biogênese ou é biogênese? E aí, Pasteur entrou nessa jogada. Agora o negócio ficou sério. O que ele fez? Ele foi para uma montanha, né? A gente precisa lembrar que lá na altitude o ar é rarefeito. E ele também, imaginou que lá na montanha o ar seria mais limpo do que na cidade. Então ele levou 20 frascos com caldo nutritivo para a montanha, deixou esses frascos abertos lá e depois fechou. Ele trouxe esses frascos de volta e apenas um frasco apresentou crescimento de micro-organismos. Mas adivinha só, a Sociedade de Ciência lá de Paris, da França, não ficou satisfeita. Falou assim, Pasteur, não dá. Isso é muito simples, preciso de mais. Aí o Pasteur falou, beleza, vamos lá, aceito o desafio. Então, o Pasteur, ele fez esse dispositivo que eu tô mostrando agora para vocês. Ele pegou um balão volumétrico, né, que é um instrumento aí de laboratório, um utensílio. Só que o que ele fez? Ele pegou esse pescoço do balão e com o aquecimento, ele entortou esse pescoço do balão, tendo uma forma parecida com o pescoço de cisne. Por isso que essa experiência do Pasteur é conhecida como, o balão ou a experiência do pescoço de cisne, né? O que ele fez? Dentro desse balão, ele colocou água, caldo nutritivo, e aí ferveu bastante. Lembra, as pessoas achavam que tinha uma força vital no ar, então o caldo não ficou selado, tampado, né? Tinha acesso. Então, quando ele fervia, o que acontecia? A água ia para o estado de vapor e aí ela subia procurando um caminho para poder sair. Só que quando a água chegava na curvinha do pescoço, ela condensava, ela voltava para o estado líquido. E aí ela acabava se acumulando ali na curvinha. E o que acontecia consequentemente? Quando o ar cheio de poeira tentava entrar, ele não conseguia passar, porque a água acabava filtrando a poeira, né? Se tivesse espaço para o ar passar, ele passava, mas as gotas de água, a quantidade de água que estava ali, acabava filtrando e retendo a poeira. E a gente sabe que os micro-organismos, eles ficam na poeira do ar, né? Às vezes poeira, a sujeira do ar pode ser células nossas que estão mortas, são os esporos de fungos, de bactéria, enfim. E aquilo acabou ficando retido ali naquela curvinha. Então, não houve crescimento de micro-organismos nesse caldo nutritivo. E aí,
Pasteur, então, venceu o concurso e todo mundo, na verdade, no caso, né, a Sociedade ali de Ciência da França, dando o prêmio para o Pasteur, reconheceu que não é possível a vida surgir do nada, tá bom? É possível apenas a biogênese, que aí tem até, como eu disse para vocês, o status de lei. Essa experiência do Pasteur foi em 1862, tá? Alguns anos depois, a gente precisa entender, né, pessoal, que por mais que a experiência do Pasteur ele tenha ganhado prêmio, etc., ainda assim existiam pessoas que não aceitavam que a vida só poderia surgir de vida. Achavam que a vida podia, sim, ter surgido de forma espontânea. E aí, em 1908, veio até uma ideia interessante do Arrhenius. O Arrhenius ele é muito famoso quando a gente estuda na química, especialmente os ácidos. Ele fez outras coisas também, mas especialmente os ácidos, né? E ele veio com uma ideia o seguinte, olha, gente, tá difícil mostrar que a vida surgiu aqui na Terra de forma espontânea. Então, pode ser que a vida tenha vindo do espaço, né? A gente sabe que na história do nosso planeta caíram meteoros, etc. Então, a vida pode ter vindo junto com esses meteoros. E se a primeira célula não veio, pode ser que as primeiras moléculas orgânicas, né? Esse já é um conceito mais moderno, na verdade, também tenham vindo com esses cometas, chegaram aqui na Terra e pronto, tá solucionado, evolução agiu, tal, pá, estamos aqui hoje. Temos alguns problemas, né, com esse modelo que é o da panspermia cósmica, ou seja, que a vida veio do espaço. Porque você imagina, né, pessoal, as condições do espaço e de um cometa, ou seja, de um meteorito para chegar aqui na Terra são meio inóspitas. Temperatura, quando chega na atmosfera terrestre, entra em combustão, né? Então, você tem um momento que tem baixíssima temperatura, quando entra na atmosfera terrestre tem altíssima temperatura. Não sei se tem alguma vida que poderia resistir, mas foi o modelo que ele propôs, tá bom? Só que depois veio uma outra história também para tentar, na verdade, agora foi uma teoria, né, de um cara chamado Oparin. Em 1924, ele propôs o seguinte: gente, vamos imaginar que a vida surgiu há muito tempo atrás, tá bom? Então, vamos tentar imaginar como que eram as condições dessa Terra primitiva. Para que as primeiras moléculas orgânicas se formassem, porque pensa, né? Para uma primeira célula surgir do nada, é, assim, impossível. Agora, a vida, na verdade, as moléculas orgânicas, elas provavelmente, então, de acordo com essa teoria, elas foram surgindo de formas bem simples. Primeiro, as moléculas orgânicas que são essenciais para a produção de proteína, por exemplo. Então, o que eu precisaria ter primeiro? Eu precisaria ter aminoácidos, porque os aminoácidos formam as proteínas. E todas as estruturas das células são formadas de proteínas, além de outras substâncias, né? Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui, tem uns podcasts especiais lá no podcast Na Véspera Pod, em que eu fiz uma série sobre a composição química dos seres vivos, falei sobre proteínas, sobre enzimas, sobre carboidratos. Então procura lá no Spotify, Na Véspera Pod, para você poder conferir esses podcasts. Mas voltando, então a ideia é que primeiro surgiram essas moléculas orgânicas, né? Então, esses átomos acabaram se organizando para formar os primeiros aminoácidos, depois formaram os primeiros coacervados, e aí depois formaram as proteínas, etc, etc, etc. Tá bom? Então, como que eu teria condições no planeta para que isso acontecesse? Então, o Oparin afirmou que eu teria que ter na nossa atmosfera, uma atmosfera redutora. O que é atmosfera redutora? É uma atmosfera com ausência de oxigênio. Porque, gente, o oxigênio ele é extremamente reativo. Em algumas condições, ele impede que reações químicas aconteçam. Então, para que isso pudesse acontecer, eu tenho que ter uma atmosfera redutora. Eu tenho que ter, na minha atmosfera, composição hidrogênio, metano, vapor de água e amônia. Por quê?
A ideia é o seguinte: a Terra no início era extremamente quente. No processo de esfriamento, o que aconteceu? O vapor de água que estava na atmosfera acabou precipitando em forma de chuva, formando esse oceano, né, primordial. Então, com essas chuvas, esses gases que estavam na atmosfera acabavam caindo também e se concentrando nesse oceano. E ali nesse oceano, eles teriam então se organizado, formando todas essas moléculas orgânicas que eu já comentei com vocês agora. Lógico, também era necessário ter uma temperatura adequada, ter uma quantidade grande de raio, na verdade, né, descargas elétricas, e raios cósmicos que acabavam vindo do espaço na forma de radiação. Então essa foi a ideia do Oparin. Lógico que assim, 4 anos depois, um outro cientista chamado Haldane desenvolveu uma teoria muito parecida. Então hoje, essa teoria aí da atmosfera primitiva, né, de como teria surgido a origem da vida, é conhecida como Oparin-Haldane. Só que isso era uma teoria, ou seja, era uma série de hipóteses que precisavam ser testadas. E aí que vem um experimento muito famoso do Urey e do Miller. O experimento do Urey e Miller foi bem interessante e ele tinha o objetivo de simular essas condições da Terra primitiva que o Oparin e o Haldane haviam afirmado. Ele foi feito em 1953. Eu vou mostrar para vocês agora o aparato, um videozinho, mostrando como que aconteceu esse experimento. Então, nesse aparato, eu tinha uma região que tinha os gases, né, da teoria, que era o metano, o hidrogênio, a amônia, e tinha uma outra região em que tinha água, essa água era fervida, virava vapor, e ia até o lugar onde estavam esses gases e também descargas elétricas, certo? Depois de acontecer ali as reações químicas que eles esperavam que acontecesse, esse vapor da água passava junto com as moléculas dos gases ali, passavam por uma região onde tinha um condensador, a água então condensava, virava líquida e acabava se acumulando ali na região de baixo, num recipiente, tá bom? No início, eles acharam que, tipo, não deu em nada, não funcionou. Mas depois de alguns dias, eles encontraram a formação de alguns aminoácidos muito simplesinhos, mas no início, esse experimento, ele foi, como tem experiência no inglês, groundbreaking, porque ele mostrou que é possível produzir aminoácidos nessas condições. Então, esse experimento, ele ainda está nos livros didáticos porque foi um jeito de mostrar que o uso da ciência foi importante para demonstrar a teoria. Mas, gente, essa teoria tem alguns problemas e hoje em dia eu não entendo a razão porque ela ainda está nos livros didáticos, né? E tem gente que afirma que tá ali porque é mais fácil das pessoas aprenderem, mas a real é que hoje em dia as pessoas não aceitam mais essa teoria da atmosfera primordial, esse experimento do Urey e do Miller. Olha eu me atrapalhando para falar os nomes. Por quê? Porque eles consideravam que a atmosfera, como eu falei no início, era redutora. E hoje nós sabemos, através de evidências na geologia e etc., que se houve um passado nessas condições, a atmosfera não era redutora, ou seja, a atmosfera não era ausente de oxigênio, a atmosfera tinha oxigênio. E como eu falei também, o oxigênio impede essas reações de acontecerem, então não seria possível, né? Acho que tem outro problema também, gente, que vale a pena a gente falar, e é uma coisa que eu vou comentar melhor nos próximos vídeos, é que isso é uma teoria partindo de um pressuposto de que a vida surgiu de forma espontânea há muito tempo atrás. E a gente tá num campo que é conhecido como ciência histórica, porque a gente tá falando do passado, e um passado hipotético, né? Então, eu não posso testar o passado, eu não posso falsear o passado, eu não posso repetir as coisas que aconteceram no passado, porque elas estão no passado. Não existe nenhum tipo de
descrição, a relato de que aquilo tem acontecido. É diferente quando você vai em algum lugar e fazer um trabalho com um arqueólogo, por exemplo, e você vê uma cerâmica ou vê alguma coisa com alguns escritos, né? Você pode aí construir as suas hipóteses em cima disso e etc. Agora, quando eu falo de um passado que teoricamente aconteceu há 4 bilhões e meio de anos atrás, eu não tenho como afirmar que isso poderia ter acontecido. Então, quando a gente fala sobre origem da vida, o mais correto seria falar dos modelos, porque até hoje ninguém mostrou com quantidade grande de dados ou com uma certeza absoluta que a vida surgiu de forma espontânea. Os cientistas, e isso é importante, os cientistas ainda estão tentando encontrar a forma como a vida teria surgido de forma espontânea. Por mais que eles ainda não tenham sido bem-sucedidos nesse campo, essas pesquisas são importantes porque a gente acaba usando técnicas e formas em que essas pesquisas foram feitas para usar em outras áreas, por exemplo. Então, a ciência acaba se desenvolvendo mesmo que não atinja o objetivo inicial. Então, isso é muito legal. Mas, em relação a esse assunto de origem da vida, e eu termino o vídeo com essa reflexão, é que seja você de qual modelo você aceita, ou modelo evolucionista, ou modelo criacionista, a real é que a gente não tem como repetir o passado, a gente não tem como saber com certeza. A gente pode fazer previsões e testar essas previsões, mas no laboratório é o meu laboratório, são as condições que eu coloco, que eu determino, que eu controlo. Quem imagina que há 4 bilhões e meio de anos atrás, por exemplo, eu tinha as proporções exatamente da forma como eles colocaram no experimento dos gases? Ou seja, será que eu tinha 30% de metano, 40% de vapor d'água, etc? Como que eu sei essas proporções? Não tem como saber. Tem como você fazer estimativas, talvez, mas nunca vai chegar na forma exata. Então, você nunca vai conseguir reproduzir o que aconteceu há muito tempo atrás. Então, eu acho importante a gente fazer essa reflexão. Como eu disse, não quero aqui convencer você de um ou de outro. Eu quero te dar munição para que você possa pensar e ser um ser vivo, um ser humano pensante, com senso crítico, que tem todas as informações para você fazer a sua escolha. Então é isso, pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui, um vídeo longo, mas muito importante, e a gente continua no próximo vídeo com mais uma série sobre o Enem. Até lá, gente!